Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Geliane Rosa, esse é meu canal, espero que todos estejam bem. Hoje o assunto é dependência financeira. Explicando que eu resolvi fazer esse vídeo, porque uma série de 5 vídeos é um assunto que eu me identifiquei, né? E vendo aí que muitas pessoas, tanto homens quanto mulheres, sofrem por, às vezes, depender do parceiro, da parceira, do pai, da mãe. Então, se você gostar desse conteúdo, se você achar ele interessante e quiser compartilhar com outra pessoa, eu vou ficar muito feliz. Se puder curtir, se puder dar um comentário, se quiser dar um comentário também, vou ficar muito alegre. Também, se quiser criticar, achar que o assunto deve ser acrescentado mais alguma coisa, se tiver alguma história para contar, quiser compartilhar, fique à vontade. Bom, você já sentiu medo, assim, de comprar algo porque você depende financeiramente do dinheiro da pessoa? Você já teve esse medo dentro de você? Eu, quando eu era criança, assim, que dependia dos meus pais, do meu pai, né? Porque minha mãe, meus pais são separados e eu desde bebê fiquei com meu pai. Meu pai ficou comigo, na verdade. A gente não compra nada porque a gente depende do dinheiro do pai, né? E a gente sendo pobre ainda mais, aí que não ia comprar nada mesmo, né? Mas era uma fase que eu era criança, até a adolescência ali, quando eu comecei a trabalhar e ter meu próprio dinheirinho e poder tomar as decisões do que eu queria com aquele dinheiro. Mas aqui a gente está falando de uma relação adulta, onde você está aí dependente do seu parceiro, da sua parceira. Bom, você conhece alguém, talvez não seja você, mas você conhece alguém que tá nessa situação, que precisa pedir autorização para comprar alguma coisa, que compra escondido, do parceiro, da parceira, porque se a pessoa souber, ela, ela pode brigar, né? Então, ou a pessoa às vezes não compra porque depende financeiramente e não sabe como que vai pegar aquele dinheiro, né, para pagar as suas dívidas. Este vídeo, ele tem o objetivo, assim, para que você, para explicar, para mostrar para você ou alguém que você conheça que esteja passando por isso, né? Esses sinais de dependência e controle financeiro, tá? Outro aviso importante: ser dependente financeiro de alguém não é fraqueza, é uma situação momentânea, tá? Que tem como ser, você sair dessa, tem como ser corrigida, tá bom? Então, vamos lá. De forma simples, o que é dependência financeira? Dependência financeira é quando você depende de outra pessoa para pagar suas contas, para viver, tá? Você não tem autonomia para decidir nada relacionado à vida financeira. De quem pode vir essa dependência financeira? Ela pode vir de familiares, dos companheiros, dos cônjuges, de amigos, tá bom? Muitas vezes você sente que o seu emocional está sendo manipulado por essa situação que você está passando de depender financeiramente de alguém. Um exemplo que a gente vê muito, gente, que eu até falo assim: não deixem seu trabalho por causa de ninguém. Por exemplo, o companheiro fala que é geralmente o que acontece, não, o inverso é muito difícil acontecer. O companheiro fala para a companheira parar de trabalhar porque ele sustenta a casa. Ele é homem, ele vai conseguir sustentar a casa,
não precisa a pessoa trabalhar. E depois aí a mulher larga de trabalhar, né? Deixa o trabalho e começa a sofrer manipulação, começa a sofrer ali controle. Então, esse é um exemplo de dependência financeira, né? Porque você vai fazer uma compra no mercado, a pessoa fala que você gasta muito, fala que você tá gastando muito, que tem que economizar, que isso, que aquilo, né? E antes, talvez, quando você trabalhava, você podia ir ao mercado comprar um pouco mais, porque você também contribuía. Então, isso começa a te afetar psicologicamente. Falta de autonomia nas decisões. Você não tem autonomia para decidir nada relacionado ao financeiro. A pessoa não decide nada sem consultar o parceiro, né? Sem consultar aquele ali, a pessoa que está com ela. Por exemplo, eu vou citar um exemplo meu. É assim, eu quero comprar as coisas, dificilmente, por exemplo, quero comprar uma roupa. Não vou perguntar pro meu marido, posso comprar uma roupa? Ai, vou comprar, dificilmente. É claro, se for uma coisa muito grande que eu vou comprar, eu falo para ele, né? Mas não falo no sentido assim, pedindo autorização. Eu, falar a verdade, eu comunico, né? Por exemplo, estragou a máquina de lavar aqui de casa, precisa comprar uma máquina nova. Eu uso máquina, a minha vida sem uma máquina de lavar roupa fica muito complicada. Eu vou lá e falo, eu vou comprar uma máquina nova. Não tô pedindo autorização para ele, tô comunicando para ele que eu vou comprar uma máquina nova. Você comprar algo simples e isso vira motivo de ansiedade para você, porque aquela pessoa que tá com você vai achar ruim, vai achar que aquele gasto, que aquela compra foi desnecessária, vai achar que foi uma compra que você não pensou direito, você se sente, você se sente controlado. Você sente assim que você precisa de aprovação. Então você não. Eu já vi pessoas assim que dependem financeiramente da outra, com medo assim de comprar coisas escondida para não mostrar, com medo que o esposo ou companheiro, companheira saiba. Por exemplo, a pessoa compra algo de R$ 30, mas fica com medo, tipo, esse dinheiro vai faltar lá para frente para luz, vai faltar lá para frente para água, vai faltar para alguma coisa, fulano vai achar ruim comigo. Então, são sinais aí de dependência financeira. Medo de contrariar a pessoa por causa do dinheiro. A pessoa evita conflito, aceita situações desconfortantes. O medo não é do outro, é de perder o seu sustento. Então a pessoa fica com medo, tipo, se eu deixar essa pessoa aqui, se eu brigar com ela por causa de questão de dinheiro, ela vai me deixar e eu não tenho como me sustentar sem ela. Eu não tenho como dar conta sem ela. O que eu vou fazer sem ela, tá? Então, também são sinais aí de um medo de contrariar, porque você tem medo de perder aquela pessoa que te sustenta, que tá ali controlando financeiramente a situação. Outra coisa que acontece também, gente, que parece que é incomum, né? A gente pensa assim, hoje isso não existe, mas existe muito, é o controle total da parte financeira. Por exemplo, a pessoa tem o controle, você trabalha também, mas quem controla a sua conta bancária, quem controla a sua senha, quem controla os seus gastos é o seu companheiro, companheira. Então, você não tem o controle do seu salário, você não. Às vezes há situações assim que eu já vi de cônjuges que a mulher fica com o dinheiro, administra todo aquele dinheiro ali do casal. Mas há situações ao inverso também, onde o companheiro que controla a situação
financeira da esposa, e às vezes a pessoa tem que pedir dinheiro para o dinheiro que ela trabalha, que ela, eu acho assim, tanto de mulher quanto do homem, a pessoa tem que pedir dinheiro, um dinheiro que ela trabalhou, né, para comprar alguma coisa. Então, eu, na minha visão, isso é um controle, né? Eu acho que você, por mais que ali você, numa relação, você recebe um salário, por exemplo, ganha ali seus 3.000 reais. Você entrega na mão da sua esposa para ela pagar, administrar as despesas de casa. Mas você tem que ter uma parte para você também, para você não ficar pedindo dinheiro. Você é um adulto funcional, você é uma adulta funcional, você não precisa ficar pedindo também autorização para gastar aquilo que você ganhou. Então, aqui a pessoa no controle total, a pessoa não tem acesso ao próprio dinheiro. O controlador decide aquilo que ela vai gastar ou ela não vai gastar. Quando eu falo ela e ela aqui ou ele, gente, tô me referindo a todos, tá bom? Se ela pensa assim, se eu fizer isso, eu vou perder o controle das minhas contas, né? Não vou conseguir me controlar. Gente, há casos que a pessoa perde sim o controle financeiro e ela precisa que o outro controle ela financeiramente. Por exemplo, assim, há casos de pessoas que jogam, né? Que perdem todo o dinheiro, que perdem e gastam todo o salário. Então, essas pessoas, sim, gente, essas pessoas, elas precisam que alguém controle elas financeiramente. Muita gente, às vezes, fica até com o cartão da pessoa, com tudo, para receber o salário da pessoa, para que a pessoa não torre o dinheiro, não contraia dívidas em decorrência de jogos, em decorrência de bebida, né, em decorrência do vício de drogas. Então, aí é outra questão que não está entrando aqui, né? Aí é uma questão de saúde, né? Porque o vício, essas coisas envolvem a questão de saúde. Então, aí é uma coisa que a pessoa perde realmente o controle dela, ela perdeu o controle e ela precisa de um curador para ajudá-la ali a controlar a sua vida, né? Porque senão ela pode contrair dívidas, ela pode pedir dinheiro para o agiota, ela pode compromete ali a segurança da pessoa. Então aí é uma outra questão. A pessoa sente culpa por gastar o dinheiro dela. A pessoa acha que ela não merece aquilo. A pessoa acha que ela tá gastando demais. A pessoa acha que aquele dinheiro vai fazer falta na convivência ali da família. Então, ela se culpa de gastar um dinheiro que ela mesma ganhou, que ela mesma conquistou. E assim, gente, como que você consegue resolver isso, né? Há uma solução? Como que você consegue reverter essa situação de dependência financeira? Então, aqui eu vou dar algumas dicas para você. Se você está nessa situação de depender financeiramente de alguém, talvez essas dicas sejam válidas para você. Busque uma renda. Gente, tenha uma renda, não importa se você vai vender bolo, se você vai entregar panfleto na rua, não importa o que você vai fazer, se você vai fazer uma limpeza, se o que for, o que você fizer, tenha uma renda para você, ter a liberdade. Se você já tem sua renda, se você já tem o seu salário, se você já é um trabalhador, uma trabalhadora que tá ali recebendo seu salário, retome o controle sobre o seu dinheiro. Reserve uma parte daquele seu dinheiro guarde uma parte daquele do seu dinheiro. Por exemplo, você ganha R$ 1.500, você ganha salário mínimo, né? Pega R$ 100 ali, R$ 150, guarda aquele dinheiro numa poupança, em algum investimento, alguma coisa que você acha que seja para você do seu perfil, tá bom? Porque
pelo menos você tem ali uma segurança para algo que aconteça. Igual crie nem que seja moedinhas, nem que seja num cofre na sua casa, deixe um dinheirinho ali guardado para você. Converse com alguém de confiança, né? Sobre que você confia sobre esse conflito que você está vivendo. E estude finanças básicas, né? Faça aquele feijão com arroz, né? Veja se você consegue guardar pelo menos aí 20% do seu pagamento. Ah, mas Juliana, não dá para guardar, eu tenho muitas despesas. Nem que seja 50 reais. Conseguiu guardar 50 reais no mês? Gente, não importa onde você vai guardar o seu dinheiro. Se você vai guardar na sua casa, não é seguro, né? Mas, eu vou guardar na poupança, eu vou guardar no investimento, na caixinha do Nubank, na caixinha de alguma coisa, eu vou comprar criptomoeda, Gente, o importante é que você guarde o dinheiro, que você tenha uma economia, não importa em que lugar você vai guardar, tá? Eu acho assim que é muito... Eu vejo as pessoas assim, guardar dinheiro na poupança é isso. Gente, a poupança tá aí há quase 200 anos no Brasil, tá? Então, se você quer guardar o seu dinheiro na poupança, ele rende poucos juros, não é nada de perda de tempo, não é nada de perda de nada, tá? Eu acho esse pensamento muito elitista. Se você quer guardar o seu dinheiro na poupança, guarde. Importante é guardar, importante é você ter uma reserva para você, quando você precisar, tá bom? Independência financeira não começa com muito dinheiro, tá bom? Quando eu comecei a trabalhar muito nova, eu comecei a trabalhar assim, sabe quando você começa a trabalhar de empregada doméstica, assim, na casa dos outros, assim? Então, eu comecei a ter minha independência financeira muito cedo. Meu pai, assim, eu amo meu pai já é falecido, mas meu pai tinha aquele pensamento que a gente tinha que dar todo o dinheiro para ele. Eu sempre fui rebelde, eu nunca dei meu dinheiro pro meu pai, não. Eu ajudava, assim, falar que eu ajudava também, assim, de idade, porque a gente ganhava pouco. Mas uma roupa, um absorvente, um perfume. Meu pai se livrou dessa responsabilidade, o material escolar, porque eu estudava. Tudo isso eu comecei a me bancar. Então foi uma responsabilidade que eu tirei do meu pai. Então a responsabilidade do meu pai era me dar comida, né? A gente era menor de idade, e um teto para dormir. Porque as outras coisas, nossa, remédio e tudo mais, era eu com 14, 15 anos já me bancava, tá? Não vou dizer que eu porque eu dependia ainda da casa do meu pai e de alimento, mas de outras coisas eu tinha liberdade para comprar o que eu quisesse para mim, porque eu já trabalhava. Se você está passando por essa situação de dependência financeira, saiba que você não está sozinha, tá bom? Ou sozinha, sozinho. É uma situação que acontece com muita gente, principalmente durante a pandemia. Durante a pandemia, a gente viu muitas pessoas que perderam o emprego e precisaram ir morar na casa dos outros, e precisaram voltar para a casa dos pais, e perderam, ou a mulher perdeu o emprego, ou o esposo perdeu o emprego, e precisou, e ficou dependente ali naquela situação. E, e a gente sabe que hoje em dia os relacionamentos são muito afetados pela questão financeira, né? Então, se você gostou desse conteúdo, se você quiser que eu faça um conteúdo falando sobre como sair dessa situação, né? Como você se libertar dessa situação de que alguém está te controlando, deixa aqui que eu vou tentar procurar aí sobre o assunto, né? E vou falar aqui. Então, se você gostou desse conteúdo, dá um joinha para mim aí, para fortalecer. Se quiser compartilhar, fique à vontade. Críticas também são aceitas. Críticas, tá, gente? Xingamentos, essas coisas, não. Eu não sou nenhuma perita no assunto, mas é um assunto, assim, que me interessou, me despertou o interesse de falar sobre. Porque eu já presenciei já pessoas controladas financeiramente pela outra, e
Hoje o meu ciclo de pessoas que eu convivo são de mulheres, no meu caso, mulheres fortes, mulheres que têm a sua liberdade financeira. Mas eu sei que há ao contrário, eu sei que há pessoas que dependem das outras. Aqui, tô falando no público geral, tá bom? Então, tchau, até a próxima e agradeço pela sua companhia até aqui.